O que me traz à tribuna hoje é também comentar sobre essa questão das emendas parlamentares. Quando nós fizemos, Munareto, o casamento por Rio das Antas, uma das missões que o Munareto nos confirmou foi a busca de emendas. Onde aqui a gente já viajou com muitos vereadores. Quando a gente não viaja junto, a gente faz as ligações de vídeo, a gente liga, enfim, aconteceu isso com todos os vereadores e todas as bancadas. Eu queria fazer uma pequena explicação, senhor presidente, de como que funciona o sistema lá em Brasília, o sistema dos deputados federal, dos senadores e dos deputados estadual. E também as emendas, eu não posso dizer assim, ou as verbas, o dinheiro público que o governador também tem o poder de mandar. Então, quando a gente chega lá em Brasília, começando lá no ano de 2021, Munareto, a gente nem tinha assumido ainda, a nossa primeira viagem foi com o nosso carrinho, lá em dezembro, no dia 7 de dezembro, salvo engano, e a gente viu que aquele posto de saúde precisava lá na frente de um asfalto. Você fazia os buracos, era pedra brita e assim por diante, e chegamos lá no ano de 2020, logo após as eleições, e a gente conseguiu uma emenda na época que era um valor maior que hoje, de R$300 mil, como se fosse hoje em torno de 500 mil, um pouco mais. E a gente conseguiu fazer, lá o asfalto ali da creche, do novo posto de saúde e do Fórum Municipal. Ficou muito bom, lá se acessa mais de 400 pessoas por dia, se você for somar assistente social, a creche e a unidade de saúde, passam por ali mais de 400 pessoas. Então, muito bom, vereador Dete, muito, muito, muito bem aplicado. Foi a primeira verba nossa. É logo que a gente não vai falar de todos aqui, senão já foi feito aquele vídeo explicativo. Mas como que acontece lá? A gente chega lá, é a primeira coisa que eles pedem, professor GG, quantos votos tem a cidade? Senhor Ingo, quantos votos tem lá na cidade de Rio das Antas? A gente diz assim, olha, quando vota bastante, vota hoje em torno de 4.200, 4.500 votos. Eles têm um rol lá, cada deputado tem em torno dos deputados estaduais, em torno de 15 milhões de reais, e os deputados federais hoje 35 milhões de reais. E tem muito vereador e tem muito prefeito lá, senhor presidente, pedindo as emendas. Geralmente os calhamaços estão desse tamanho lá. E, obviamente, que tem o último dia de você colocar num sistema quantos mil você vai mandar para aquela cidade. E, obviamente, também vai ficar muitos pedidos sem mandar. Por que eu gostaria de que vocês tivessem essa empatia pela gente, vocês andassem nesse filme de quando a gente vai a Florianópolis e quando a gente vai a Brasília, a gente faz ofício para todos eles. E a gente conta cada história que a gente não vai lá para mentir para eles, mas a gente quer que eles entrem, que eles se transportem para o nosso município, vereador Ivan, e que eles se sensibilizem, como aconteceu, eu posso contar uma das histórias aqui, que foi com o campo de Futebol Society e a entrada daquela rua ali do Campo Novo Horizonte, que é o bairro muito humilde que nós temos. E nós conversando lá com o senador Dário na época, ele disse assim para mim, a hora que a gente sentou, foi desmarcada uma reunião, por Deus isso, porque eu ia ter 5 minutos, o assessor me falou, você tem 5 minutos para conversar com o senador. 5 minutos eu vou interromper. E bem naquele momento, o senador falou, olha, tinha os procuradores do Ministério Público, que tinham meia hora de agenda com ele, eles não vieram. Ele disse assim, seu Mir, vamos falar um pouco de Rio das Antas? Você vai ter meia hora para falar comigo. E foi ali onde a gente convenceu dele colocar 1 milhão, quase 1.200.000, e é onde a gente contou a história do bairro Novo Horizonte. Que lá tinha um campinho, Munareto, que o senhor inaugurou lá em 2001, e que aquela comunidade não tinha uma pracinha, foi feito muitas melhorias já no governo Alcir, mas lá precisava de um campo, e o campo da época que estava na moda, Munareto, era o campo de grama sintética, não se ouvia falar em outra coisa, que custa R$150, nós somos esportistas, né, gostamos do futebol, que muita gente tinha que sair daqui para a videira para pagar R$150, R$180. É só uma das histórias, e ele batendo a caneta, dizendo assim, mas olha aqui, seu Mir, quanto que custa esse campo? Olha, em torno dos 500, 600 mil reais. E preciso fazer isso, mais isso, eram 4 coisas. E passa de 1 milhão, diz, mas aí isso quer me quebrar. Como é que eu vou te dar 1 milhão se eu tenho 35 para todo o estado? Não vai dar, a não ser que nós consigamos uma coisa extra, mas não é fácil, e assim por diante. E comecei a contar a história de algumas crianças lá, e algumas famílias, um amigo meu, fiz uma ligação para um amigo meu, ele atendeu, e ele falou, senador, olha aqui as crianças, precisam jogar bola e tudo mais, e ele se comoveu, e acabou
colocando ali todo aquele um grande valor para a reforma do ginásio e a construção do campo de grama sintética, depois com vestiário e aquela rua para subir, que não era fácil aquilo lá, né? O nosso ex-secretário, seu Neio, deve estar aqui. Está aqui, seu Neio? Está lá, seu Neio, que o senhor colocava as britinhas e daí vinha a chuva e tancava os bueiros e aquela confusão. E a gente precisava, Munareto, precisamos fazer lá aquela rua. E foi numa dessas conversas com o senador, de tantas outras que você pode colar e copiar, que a gente conseguiu muitas verbas, que a gente pode dizer assim, chegando a um total, onde eu só gostaria de fazer aqui um resumo, né, que a bancada do MDB conseguiu 13 milhões, né, sendo que o deputado Cobalcini 4.800, a senadora Ivete da Silveira 730 mil, o senador Dário 1.100.000, o Celso Moldaner 500 mil, o federal Chudini 822, o deputado estadual Mauro de Nadal 200, a Dirce 200, a bancada do União Brasil, onde a gente viajava sempre com o Ivan, e nós dizíamos: Ivan, não é fácil, nós temos que fazer um voto para eles, porque eles precisam de votos e nós precisamos de recursos. E aqui deu um montante, aqui, bem dizer, de quase 2 milhões de reais. Né? Então, o quanto que isso melhorou a vida das nossas pessoas, se vocês assistiram nos vídeos aqui. A bancada aqui a bancada do PSTB, né, do ex-prefeito Ronaldo, hoje do nosso vereador Ivan, a bancada aqui do PSTB conseguiu nesses 3 anos 150 mil, né, que foi usado para aquela rua ali onde vai para o posto de saúde. Ela custou em torno de 400, mas eles ajudaram com 150. A bancada do PT ajudou com 750 mil. A bancada do Cidadania, 100 mil. E a bancada republicana, 130 mil. Aqui, a bancada do PL, faltou a bancada do PL. Nesses 3 anos e meio, 1.159.000. Então, eu falei só do montante de toda a bancada. Então, como é que acontece? Lá nós temos a bancada aqui do MDB, né, dos nossos 4 vereadores, nós temos a bancada do União Brasil, do vereador Ivan, a bancada do PSTB, do nosso vereador Ivan, e a bancada do PL, dos nossos 2 vereadores, Dete e Giovanni. E quando a gente chega lá, todo ano, então, eles têm o deputado federal e o senador 35 milhões cada um, e o deputado estadual em torno de 15 milhões cada um. É isso que eles têm para nós ir lá, conseguimos e trazer esse recurso. Então, hoje o uso dessa palavra, prefeito Munareto, eu quero lhe agradecer pelo que o senhor nos nomeou para buscar esse recurso, e depois, findando, bem dizer, esse mandato, faltando 6 meses para acabar, a palavra, senhor presidente, é dever cumprido. Eu acredito que vai ser muito difícil, mas eu vou torcer muito que nos 4 anos se consiga, né, esse valor, e esse valor que faça a diferença na vida das pessoas. Então, agradecer a todos os deputados, as bancadas, mas principalmente as bancadas que vestiram o nome de Rudas Antes. Eu lembro que nós trabalhávamos para o deputado Cobalcini, sempre trabalhamos para ele, nunca nos envergonhou, ajudou muito o nosso município extra. O deputado federal Celso Moldaner, que não se elegeu mais senador, mas foi um deputado federal mais do que especial, e depois a gente acabou abrindo um pouco mais o nosso leque para que os deputados ajudassem mais, e todos eles, bem dizer, bateram R$1 milhão no mínimo. Eu lembro que a gente foi um pouquinho criticado, para finalizar, presidente, quando a gente trouxe o deputado Fernando Krelink. Ele é lá de Joinville. Diziam que ele ia ser forasteiro aqui, que ele não ia nos adotar. Né? E a última emenda que ele mandou, né, a gente fez um pedido para ele de 250 mil, e que ele pagou, o secretário Marcos me confirma aí, e o Irã, há mais ou menos uma semana atrás, 250 mil lá para a única pracinha que faltava dos bairros, que era a praça do bairro São José do Rio Preto. Então, essa aí é uma pracinha muito bonita, linda, um campo, né, show de bola, e o dinheiro já está na conta. E a gente conversando com ele no telefone, ele disse: Elmir, você vai me tirar o couro? Esse ano você já me tirou o couro? Mas, pois é, deputado. O meu prefeito falou o seguinte, que nós precisávamos fazer uma praça lá, no único bairro que não tem a praça ainda. E o prefeito me falou o seguinte: seu Elmir, preciso de dinheiro, se você tiver dinheiro, você faz. Pensando que nós não ia conseguir os 250 ou os 350. A gente ligou para ele, ele se emocionou, o pai dele tinha falecido há bem dizer um mês, e ele pediu se lá no futuro fosse possível colocar o nome do pai dele, que era a pessoa que ele ama, ele estava sentindo muita falta. Ele disse assim: eu vou rasgar alguns outros compromissos aqui e vou mandar esse dinheiro dessa praça para São José do Rio Preto. Então, o Irã já terminou
a maquete lá e está indo para licitação essa pracinha. Então, isso nos orgulha muito. E para finalizar, dizer o seguinte, que todas essas emendas, quando a gente ia pedir, a gente contava alguma história de algum cidadão de Rio das Antas, né? E lá, nessas histórias, o senador ou o deputado se comovia, como eu dizia que nós tínhamos uma grande extensão territorial agrícola, e nós precisávamos de no mínimo 2,5 milhões de reais de diesel, brita e tubo. E lá na saúde não era diferente. Nós sabemos que nós não rodamos aquilo lá. Nós não rodamos. Eu acho que o presidente hoje chegou e falou assim, Selmir, eu fui ontem e hoje na saúde, eu nunca vi tanta gente lá. Peço uma parte, senhor vice-prefeito. Pois não? Aproveitar a oportunidade, eu quero dar os parabéns ao prefeito municipal por acreditar em você e pela tua articulação política, porque todos esses milhões em emenda, nós temos que ser honestos e agradecer a tua articulação política. Eu quero agradecer aqui a presença de alguns funcionários da saúde, a gente fica muito feliz em vê-los aqui. Eu estive à frente da secretaria, estou licenciada, afastada já há um mês, então eu posso falar com propriedade. Todos os serviços que são ofertados pela Secretaria de Saúde, média e alta complexidade, pediatra, ginecologista, o a mais que a gente fala, prótese, óculos, enfim, tudo que é ofertado, medicação básica. Nós hoje, fazendo uma conta básica, 930, 950 mil por mês. Isso, folha de pagamento, equipe médica. E no ano, né, passaria de 10 milhões o investimento em saúde. Passa longe disso. Com o que o município arrecada e com o que vem PAB e MAC, que é o dinheiro que o Estado manda, o governo manda, nós temos entre 7 milhões e meio a 8 milhões no mês. Então, faltaria uma conta bem básica aqui, 2 milhões de reais, para oferecer tudo que é oferecido hoje. Então, assim, reconhecer que sem as verbas que os nossos deputados, senadores, toda a bancada, todo o empenho do senhor vice-prefeito em ir atrás desse a mais, teríamos que, sim, cortar pediatra, ginecologista, oferecer menos consulta, e não é isso que a gente quer. Então, a palavra é gratidão. Tá? Obrigado, vereadora Andréia. Então, você falando em saúde, a gente sabe que se a gente não conseguir, vereador Dete, você nos ajudou na saúde, lá junto com o deputado Berlanda, o sonho das câmaras também nos ajudou, onde a gente faz o agradecimento, mas se a gente não conseguir lá na saúde, 2,5 milhões todo ano, a gente não consegue tocar, não existe demanda livre, começa lá a não ter ficha para amanhã, para depois da manhã, a farmácia começa a faltar medicamento, não tem mais o ginecologista, não tem o pediatra, e por aí a ressonância, a tomografia, o ultrassom e por aí afora. Então, a gente sabe que quando a gente tem que chegar lá e vai fazer uma viagem, a gente leva esses sonhos para os deputados e eles têm que dizer, viu, pode contar comigo com 500 mil aqui, outro mais 500, outro 1 milhão de reais, e a gente consegue fechar esses 2,5 milhões ou 2,8 milhões, como chegou o ano passado, de a gente conseguir essa verba extra e aumentar serviços ainda lá. Mas por que de hoje a gente está a casa cheia, a internet cheia? Agradecer ao vereador Dete, ao vereador Gil, por ter feito esse pedido de informação, porque isso esclarece ainda mais e deixa ainda todos sabedores do que isso importa para o município. Mas se nós fosse fazer uma comparação, o que veio no ano 2017 a 2020? Nós tivemos que devolver quase 800 mil reais, devolver, que era o asfalto que vai estar sendo posto, prefeito Munareto, a semana que vem lá no loteamento de Gramados, loteamento de Ipomeia, 1.200.000 lá vai ser gasto para colocar asfalto e dar dignidade para aquelas pessoas lá de Ipomeia, e aquela pracinha, não sei se a Eliane está aqui, ex-vereador Liliano, quanto que se brigou para aquela pracinha e foi devolvido em torno de 350 mil reais. Eu lembro disso, com dor no coração. Tudo isso no ano 2018, 2019. É o futuro tão próximo. Futuro tão próximo. Então, a importância de pessoas conseguir esses recursos e transformar isso em ações para o cidadão, transformar isso em ações para o nosso município. Então, é muito importante hoje agradecer de ter pedido essas informações, porque eu não ia ter, eu não ia
saber como explicar isso, porque a gente sempre fala de uma emenda aqui, de 200 aqui, de 300 aqui, mas não ia saber colocar todo esse montante e o que isso realmente mudou a vida das pessoas. Hoje eu estava visitando o bairro Novo Horizonte e uma senhora me falou assim, eu moro aqui há 30 anos, seu Mir. O nosso bairro Novo Horizonte, ele era chacota. E hoje nós temos um orgulho tão grande de morar aqui, e o prefeito Munareto, acho que não está mais aqui, mas nós temos mais uma obra tão grande para fazer, está lá o nosso prefeitão, tem uma obra tão bonita para fazer lá mais daqui uns dias, que vai fazer com que o bairro Novo Horizonte fique disputadíssimo. Alguém querer vender um lote lá, tem 10 que quer comprar agora. E uma vez aquilo lá era motivo de tristeza para muitas pessoas. Então a senhora me falou da história dela, há 30 anos mora lá, e isso é gratificante, porque, bem dizer, eu lembro do governo Alcir, teve um grande avanço lá, e agora nesse governo de 3 anos e meio, teve um boom lá naquele bairro, mas não só naquele, eu só dou um exemplo para nós não ficar se estendendo aqui. Então agradecer. Peço uma parte, senhor vice-prefeito. Então, a gente olhando, né, todos esses recursos, conforme o vereador Dete colocou, essa é uma casa de discussão. Eu acho que quando uma casa ela entra muda e sai calada, sinal que quem está aqui não está interessado em trabalhar. A gente pôde visualizar, e eu quero parabenizar o senhor, porque olhando a bancada ali do PL, foi a sua articulação que trouxe a maioria dos recursos, e a gente tem que dar honra a quem tem honra, dizer da emenda do senhor Ivan Dalazen, que a gente esteve lá no deputado Marcos Vieira, né, e ele falou desse recurso, da mesma forma União Brasil, da mesma forma o MDB. Sempre é importante desta casa sair a verdade, sempre. Não meias palavras e não meias verdades. E acho que o senhor esqueceu de colocar que a bancada do PP, ela enviou 120 mil, né, para o veículo da Polícia Militar, durante os 4 anos. Importante sempre a nossa população, como o ex-prefeito Alcir falou, o tempo. Nós não podemos ser vereador de último ano de mandato, nós não podemos ser posicionados 3 meses antes de um pleito eleitoral, nós temos que ter uma constância no nosso comportamento dentro da Casa Legislativa. Eu acredito que muitas vezes a gente é mal interpretado por se posicionar, porque quem não se posiciona não consegue lidar com o posicionamento do outro. E os meus posicionamentos sempre foram a favor de a gente buscar os dados corretos, que a Prefeitura Municipal sempre deixou aberto. No ano que eu estava de secretária, eu recebi, não vou para não mentir, perto de 6 pedidos de informação do então advogado Rubens Pavarim, de todos os segmentos da Prefeitura. Então, ele, imbuído, porque ele tem uma causa aqui no município, por parte da oposição, e ele é o porta-voz para levar as informações até a nossa base opositora. Então, se não teve o entendimento de tudo isso aqui, é porque não quis somente pedir, porque jamais foi negado, né, nenhum acesso a ninguém, tanto que todos os processos licitatórios de compra, embora esteja no portal da transparência, sempre foi impresso e encaminhado. Então, o momento de discussão, né, vereador, quando eu falava, ele é esse momento aqui, que a gente está aqui para questionar, para perguntar, para falar o que a gente entendeu, para depois, para os nossos eleitores, que cada um aqui tem um grupo, poder explicar, poder falar a verdade. E na última semana, eu recebi, e aí hoje eu comecei a entender, talvez, da onde que sai tanta mentira. Mas é sempre importante as pessoas buscarem. A prefeitura está lá, aberta. Qualquer um de nós pode estar lá, no momento que nós quisermos, sentar do lado dos servidores, perguntar. Isso é nosso direito, é nosso papel. Então, nós não somos impedidos nunca. O que a gente tem que cuidar é uma postura de vitimização de sempre. Eu não sabia que dava, eu não sabia que podia, eu não sabia que ia ser assim, porque esse não é o papel de um representante da população. Nós estamos aqui para prestar conta de tudo o que nós fazemos. E eu gostaria de aproveitar, vice-prefeito, porque eu já vi
postagens de vereadores desta casa colocando: Brasília veio até Rio das Antas. E me permitam falar, eu acredito que não foi tão intenso como Rio das Antas ir a Brasília. Precisa bater na porta, precisa contar a sua história do seu município, porque como nós, tem mais 294 municípios batendo, pedindo. Então, se nós não fizermos o nosso papel, e para piorar, quando sai daqui, né, vice-prefeito, prefeito e todos os servidores, existe diária de viagem. E agora, num grupo, novamente, liderado pela base opositora, atacando as pessoas, como eles atacam a comunidade, atacam os políticos. E se vocês estão me ouvindo, e a toda a população, a gente precisa prestar conta de cada viagem que a gente faz aqui. E eu tenho uma consciência muito tranquila. E gostaria até de deixar o endereço, o CEAP, para o Rodrigo Rigo poder ligar, para ele ver se em algum momento eu, o vereador Ivan ou a vereadora Andréia saímos 1 minuto antes do curso terminar. Porque nós fomos filmados em Florianópolis por alguém que passou por essa casa, burlou um sistema da prefeitura, foi tirado daqui porque roubou da prefeitura, recebeu multa da prefeitura e incansavelmente ele nos segue, ele faz montagens e ele manda para o Ministério Público. E graças a Deus, o Ministério Público, ele é um órgão da justiça que investiga e vai a fundo. E as 3 denúncias que esse cidadão fez, as 3 o Ministério Público arquivou, porque colocou que a gente estava usando carro público em benefício próprio, colocou que a gente gasta em 4 anos, um curso foi realizado por esses vereadores. E que em nenhum minuto nós saímos da sala do curso. Está lá para quem quiser ligar e quem quiser pedir. E se tiver monitoramento, melhor ainda. Mas vocês vejam o quanto que a perseguição política é grande no nosso município. Ninguém, me parece que, da oposição está interessado em... Ninguém, eu não vou ser leviana, porque tem pessoas que se importam, é claro, mas a maioria está interessada em atacar as pessoas. Atacar os nossos servidores da saúde, atacar os nossos servidores da Secretaria de Educação, atacar os nossos servidores da Secretaria de Assistência Social, de Obras, de Agricultura. Quando eles falam, onde é que estão as máquinas? Eu acho que hoje ficou claro quantas máquinas vieram para o município. Quanto que já foi investido em pedra brita? Mas nós precisamos ter o conhecimento. Hoje, na Secretaria de Obras, nós precisamos de mais de 250 mil mês para mais ou menos atender os nossos agricultores. Mais ou menos. Porque nós não conseguimos à vontade. Nós precisaríamos ter 400 mil reais na Secretaria de Obras para conseguir atender a todos. E olhe quanto que nós conseguimos de emenda todo mundo junto. Então, eu não quero ser mal interpretada, porque eu vi que já tem falas desse tipo. 100 mil não é nada. Eu não falei que 100 mil não é nada. Eu falei que 100 mil, infelizmente, num bolo desse tamanho, não faz a diferença. 1 milhão em 4 anos, o que eu quis explicar, 1 milhão em 4 anos não é capaz de ofertar todos os serviços que nós temos hoje. Não é que não é merecido e que nós não agradecemos. O que nós queremos deixar claro é que nós precisamos mais de 12 milhões para conseguir. E que eu tenho que enaltecer a bancada que traz isso. Porque é essa bancada que vai fazer com que a brita esteja na estrada, que o óleo diesel vá para os caminhões, que a gente consiga oferecer uniforme escolar 10 peças. Não é com dinheiro próprio. E nós, vereadores, temos que saber isso, para dizer para a nossa população a verdade. Porque agora entra num período em que as mentiras se acirram. E nós sabemos o que é administrar o município sem emenda parlamentar. É sem remédio na saúde, é sem educação. Até o transporte foi cortado. O transporte que hoje a gente faz foi cortado. Por quê? Porque esse cidadão que firma superfaturou as licitações. E está lá para todo mundo ver. Porque ele ganhava de forma errônea. E está lá os valores para todo mundo ver. Eu não posso me silenciar. Mas, assim, acredito na justiça e até agora, graças a Deus, todas as denúncias desse cidadão, nenhuma prosperou, porque eu não preciso de dinheiro público. Eu não preciso usar o carro público a meu benefício. Como usei, acho que umas 3 vezes durante todo esse tempo.
mas é direito do servidor a trabalho utilizar, diferente do que era feito antes. Colocavam boi em cima do carro da agricultura, porco e saíam negociar. E os cidadãos que estão me ouvindo sabem disso. E que eu não preciso citar nomes, porque tem os nomes de todos que faziam isso. As festas, talvez esse curso que colocaram, é porque muitos cursos eram para fazer festa. Eram reuniões onde cada um saía com um da prefeitura. E tem fotos de tudo isso. Será que precisa a gente começar a colocar tudo isso que existe? Porque se começarem a atacar desta forma, infelizmente, a gente vai precisar colocar quem eram as pessoas que administravam o município. Qual era o comportamento? Diferente dos servidores que eu vejo hoje. Pode ter, no meio de 50, um que às vezes não tem uma conduta como a gente gostaria, mas a maioria tem. A maioria chega antes, sai depois. A maioria se empenha em atender bem a população. Não é o que eu estou vendo nesses grupos. E a gente lidera, nós vereadores. Então eu peço aos nossos líderes opositores que falem com suas bases opositoras, que essa política do ódio, ela não vai conseguir ir muito além, porque ela destrói famílias, pessoas, e não foi isso que a nossa legislatura pediu. Ela pediu uma política posicionada, não de ódio, como que é o que nós estamos vendo. Não de falta de respeito, como é o que nós estamos vendo. O questionamento é aberto a cada um, com respeito. Sempre com respeito. Mas entendam, foi feito muita coisa errada na administração passada, mas muita coisa mesmo. E tem muito vídeo, tem muita imagem, tem muita coisa que a nossa população mesmo gravou e não se contentou. E o pleito eleitoral, ele já é um pleito para as pessoas avaliarem os trabalhos que são desenvolvidos. E nós não temos que ter medo, vereadora, nós não temos que se desesperar, nós não temos que atacar ninguém, nós não temos que achar que aqui não é uma casa de discussão. Muito pelo contrário. Aqui é a casa que cada um defende o seu ponto de vista, a sua ideia, de acordo com as pessoas que nos colocaram aqui. Então, eu quero agradecer e dizer que o trabalho ele continua, ele foi incansável até aqui. Agradeço a todos os servidores que estão aqui, que estão em casa, que dedicam todo o seu dia para fazer a diferença no nosso município. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor vereador. Obrigado a todos que nos ouviram. É uma noite que vai ficar, senhor presidente, marcado na história do Rio das Antas, porque agradecer mais uma vez ao vereador Dete e a Gil por ter feito esse pedido e nós conseguimos explanar tão bem o quanto que as formiguinhas, desde 2021 até 2024, conseguiram angariar para Rio das Antas e o sonho de muita gente que antes parecia um pesadelo virou realidade. Então, agradecer de coração, mais uma vez. Obrigado pelo espaço, senhor presidente. Deus abençoe.